Meu nome é Karina Braga Gomes Borges, eu sou professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolvo projetos de pesquisa envolvendo os temas obesidade e diabetes. Bom, com relação à obesidade, nós sabemos que até pouco tempo atrás, os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, mostravam uma prevalência muito alta de obesidade. No entanto, nós temos observado nos últimos anos que os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, têm mostrado um número crescente de indivíduos apresentando sobrepeso ou obesidade. Segundo o último inquérito realizado pelo Ministério da Saúde, o Brasil hoje mostra mais de 50% dos indivíduos com sobrepeso. Nós caracterizamos como sobrepeso aquele indivíduo que apresenta o índice de massa corporal acima de 25, porém abaixo da obesidade, que seria um índice de massa corporal de 30. Hoje nós temos aí o alimento muito fácil nas nossas mãos, né? Praticamente hoje nós podemos usar os nossos celulares e rapidamente o alimento já está na nossa casa. Então a qualidade deste alimento, a facilidade com que esse alimento chega hoje às nossas mesas e associado à inatividade física, à internet, que dificulta um pouco a aproximação com outras pessoas e a busca, né, pela convivência em sociedade, tudo isso tem mostrado uma relação com a obesidade. E uma grande preocupação que nos traz, em especial, as crianças. Hoje nós temos observado crianças apresentando doenças que eram exclusivas dos adultos associadas à obesidade, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Qual seria, então, a relação da obesidade com o diabetes? Bom, nós temos dois tipos de tecido adiposo, que é aquele tecido que compõe o nosso organismo formado por gorduras. O tecido adiposo tem vários objetivos, dentre os quais proteger o nosso organismo, principalmente em baixas temperaturas, e que mantém então a nossa temperatura corporal e nos protege contra atritos. Mas um outro tecido adiposo de grande importância é o tecido adiposo visceral ou tecido adiposo abdominal. Diferentemente do primeiro, ele tem uma capacidade de liberar substâncias que estão associadas com a inflamação. Essas substâncias, que nós chamamos de citocinas, elas vão provocar no nosso organismo um processo inflamatório que nós chamamos de subclínico, ou seja, é um processo inflamatório muito lento, que clinicamente não traz nenhuma complicação a curto prazo. Porém, se esse estado, esse estágio de inflamação, ele persiste por um longo tempo, o indivíduo pode desenvolver o que nós chamamos de resistência à insulina. Então vamos relembrar, né? Qual que é o objetivo da insulina? A insulina é aquele hormônio liberado pelo pâncreas que vai promover ou vai facilitar a entrada da glicose para que as células possam utilizar essa glicose para obtenção de energia. Uma vez então o indivíduo tendo resistência à insulina, ele terá uma dificuldade em responder a este hormônio que é liberado pelo pâncreas. Consequentemente, se essa glicose que está circulando, ela não consegue ser utilizada pelas células, essa glicose circulante ela começa a acumular-se no sangue, levando então ao que nós chamamos de diabetes. Então essa relação entre obesidade e diabetes está associada com esse tecido adiposo visceral que vai se acumulando em função da alimentação inadequada, da falta de atividade física, que leva então ao desenvolvimento desse estado de inflamação a longo prazo, que por sua vez desencadeia uma resistência a esse hormônio que é a insulina. Logicamente que isso não ocorre da noite para o dia. E muitas vezes, quando o indivíduo é diagnosticado com diabetes, ele já manifesta as complicações da doença. Nós temos dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes que está relacionado à obesidade é o diabetes tipo 2. Infelizmente, embora o diabetes tipo 2 seja uma doença característica do adulto, hoje o que nós temos observado é uma grande parte das crianças apresentando também o diabetes tipo 2, uma vez, né, que a obesidade é algo também importante nessa faixa etária. Agora uma dúvida minha. Qual? A diabetes tipo 1
tá faltando insulina. Então Isso. o tratamento vai ser Administrar insulina. administrar insulina. E o tipo 2 é o quê? Aumentar a sensibilidade periférica à insulina. Quer dizer, eu tenho hormônio. Mas então, o cara que tem diabetes tipo 2, ele não adianta administrar insulina? Depende. No primeiro estágio da doença, não. Ele vai tomar um medicamento que vai permitir que essa insulina atue sobre a célula, né? Aumentando a sensibilidade. No entanto, com o passar do tempo, o pâncreas ele começa a liberar tanta insulina para vencer essa barreira que é a resistência, que ele começa a se desgastar e a produção endógena de insulina diminui. Então, com o passar do tempo, o indivíduo, além de usar o medicamento para aumentar a sensibilidade, ele precisa também tomar insulina. Bom, o que me motivou a trabalhar com diabetes é exatamente a importância epidemiológica dessa doença, diabetes e obesidade. Todos os fatores que nós já discutimos, em especial porque o diabetes é uma das doenças que mais mata no país. Porque uma das principais complicações da doença é exatamente o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, além das complicações como doenças renais, cegueira e alterações neuropáticas, ou seja, de sensibilidade periférica. Em função então dessas comorbidades, nós achamos muito pertinente investigarmos quais seriam os marcadores genéticos que poderiam estar associados a essa doença. Visto que o diabetes é uma doença multifatorial, o que seria uma doença multifatorial? É uma doença causada pelo fator genético associado com o fator ambiental, que nós já discutimos aqui quais seriam os principais. Mas o componente genético ele também é importante, visto que indivíduos que têm parentes com diabetes têm maior chance de desenvolver a doença. Então, a nossa pesquisa objetiva é investigar genes que possam somar aos efeitos ambientais que podem desencadear então a doença. Então nós investigamos aqui mutações, polimorfismos genéticos e outros biomarcadores sanguíneos que possam não só ajudar a diagnosticar precocemente a doença, como também permitem um auxílio no prognóstico. O que seria isso? É determinar se o indivíduo vai apresentar a doença de uma forma mais ou menos grave, de uma forma mais rápida ou não. Com isso, a gente pode, então, introduzir mecanismos de tratamento que vão retardar o desenvolvimento dessas complicações a fim de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Bom, até o momento nós já identificamos alguns genes relacionados com diabetes e a obesidade, como por exemplo, os genes responsáveis pela tradução de algumas proteínas relacionadas à inflamação, aquelas que nós já discutimos, que são as citocinas. Então, a sua pesquisa, o produto que ela geraria no mercado empresarial, por exemplo, poderia gerar alguma coisa no laboratório? Poderia, por exemplo, o desenvolvimento de novos kits de diagnóstico que poderiam ser utilizados na rotina laboratorial para o diagnóstico da doença, de uma forma mais precoce, mais precisa. Um dos fatores de risco do diabetes é a obesidade, mas não é o único fator. No entanto, se você, vamos dizer assim, se alimenta com excesso de açúcar, isso não necessariamente vai torná-lo um indivíduo diabético. O que a gente pretende com a nossa pesquisa é exatamente saber por que indivíduos que têm um determinado fator de risco, por exemplo, alimentar, desenvolvem a doença e outros não. Provavelmente porque o indivíduo carrega alterações genéticas que se somam a esses eventos alimentares e que vão desencadear a doença. Com relação às perspectivas, nós pretendemos agora investigar não só as variantes localizadas no nosso DNA, né, as variantes genéticas, mas nós pensamos também e estamos investindo na pesquisa de produtos desses genes. A perspectiva é que nós tenhamos aí a curto prazo mais biomarcadores que possam auxiliar o médico na definição da clínica de uma doença de tamanho e importância epidemiológica.